Belo Horizonte acumulou uma inflação de 9,63% em 2021, segundo a Fundação IPEAD, que é ligada ao FMG. Acompanhando ou não os indicadores econômicos, o noticiário, fato é que 73% da população brasileira percebeu esse aumento no custo de vida ao longo do último ano, segundo uma pesquisa da Ipsos. Foi pensando neste cenário que a Mais Conteúdo, que é a editoria de reportagens especiais de O Tempo, pensou na série Efeito no Bolso. Na reportagem, nós abordamos os motivos por trás dessa inflação, que, aliás, nacionalmente, foi a maior desde 2015. A gente também repercutiu os efeitos do aumento do custo de vida no cotidiano das pessoas. E também conversamos com gente que está tendo muita dificuldade para pagar as contas básicas com alimentação, educação, saúde e outros. Pensando em aprofundar esse assunto, a gente conversa agora aqui no Mais Entrevista com o professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Mário Marcos Rodarte. O professor Mário também é pesquisador do CEDEPLAR, que é o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, no âmbito do Núcleo de Pesquisa em História Econômica e Demográfica. Professor, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Mais Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Ana. Professor, para começar, eu acho que a gente não pode começar de outra forma, a não ser contextualizando um pouco, né, esse cenário que todo mundo já percebeu e que está posto aqui agora. Quais são os fatores que influenciaram essa inflação tão alta em 2021, esse aumento tão significativo dos preços? Então, foi uma confluência de fatores. Temos questões internacionais, né, que devem ser consideradas. Então, quando se fala assim, o mundo teve inflação. E está tendo, né? É isso mesmo, né? Então, só para citar alguns fatores, temos questões energéticas importantes na Europa para serem resolvidas, né? E isso está envolvido até com conflito, na iminência de um conflito mundial, que é a questão da Rússia, e aí temos a Nord Stream 2, né? Que é um gasoduto que está sendo questionado, e isso gera, enquanto isso não se estabelece, gera um item de custo importante para lá. A outra questão é a OPEP, que tinha um tempo atrás, né, o petróleo estava com preço até negativado em frente aos seus custos de extração, ela eleva muito os preços, reduzindo a oferta, e mantém essa restrição de oferta, mesmo tendo a economia sendo retomada. Então, resultado disso, né, uma disparada no preço do combustível em todos os lugares, né? Então, assim, tem essas questões, tem uma questão também, outra que deve ser considerada, que é uma certa quebra das cadeias de valor. Então, assim, nós vivemos num mundo globalizado, então precisa de ter uma logística muito azeitada entre países, e o que a gente tem observado é que, como por exemplo, o setor de containers, eles podem eventualmente fechar um porto ou outro por conta ainda da questão da pandemia, né? E isso gera interrupções, e essas interrupções muitas vezes implicam em aumentos de custo de transporte e fatores relacionados a isso. E aí nós temos que, mais ou menos assim, houve uma elevação do preço, como por exemplo nessa área da Europa, a termos de 3%, 5%, né? Mas só o fator internacional não explica a questão brasileira, até porque numa avaliação recente entre países, o Brasil, a inflação do Brasil está superior a mais de 89 países pesquisados, né? Então temos questões locais também muito importantes. Falando deles, né, desses fatores locais, uma questão muito relevante é que o Plano Real ele foi muito eficiente em conter, né, aquele processo inflacionário maluco, né, que havia na primeira metade da década de 90, mas ele foi inacabado, faltou algumas coisas, né? Uma delas é a questão de uma certa indexação de alguns preços importantes na economia, né? E um deles, só para citar o caso, é que contratos de aluguel de casas, né, estabelecimentos de negócio, está muito influenciado pelo IGPM, que tem uma variação muito suscetível à desvalorização.
né? Então a gente tem aqui, só para citar esse caso, né? O IGPM, ele era de 7%, teve um aumento de 7%, era de 7% em 2019, passou-se para 23,08, desculpa, em 2020, né? Agora deu uma controlada, mas o fato é que esse aumento, né, para mais de 20%, fez com que determinasse vários reajustes de preços de aluguel, né? Algumas pessoas tentaram negociar, mas enfim, estava no contrato, né? E aí a gente transferiu essa elevação, ela vai começar a impactar os preços de consumidores, o IPCA, né, o INPC, esses indicadores, porque a habitação é um item crucial, né, para as famílias e, portanto, eles estão dentro das contas de inflação. E aí a gente tem essa dança de números, né? Então, assim, o IGPM ele vai crescer muito em 2020. E agora nós temos, né, nos vários indicadores, você citou esse da UFMG, deu de 9 alguma coisa por cento nesse ano, e o IPCA de 12%. Então, assim, ele estava até relativamente controlado até 2020, né, mas por conta desses aumentos de contratos, né, subiu, né. Então, temos esse que é um dos primeiros pontos, né. O segundo que eu poderia destacar aqui seria a oferta de alimentos disponíveis para a população, né? Devido a certas irregularidades do regime hídrico mesmo, né? Isso determinou diminuição de safras importantes, né? Como, por exemplo, aí teve a questão do aumento do preço do arroz, em algum período, mas também o fato de que, assim, algumas políticas que normalmente eram feitas pelo governo, do tipo compra de lotes de safra, né, em momentos de super safra, etc., para você ir vendendo esse excedente nesse momento de escassez, ele não foi feito e aí os preços dispararam, né? Também temos o fato de que tem tido um aumento do preço das commodities, né? O preço de carne se elevou, quer dizer, houve o aumento de demanda de preços das carnes, desculpa, e isso vai impactar, né, no mercado local, causando uma escassez e, portanto, um aumento do preço também, né? Então, nós temos essa questão que é uma questão crucial para todos nós, né? E temos outra questão muito importante, que inclusive no indicador apurado pela UFMG foi o principal, que é o aumento do preço dos combustíveis, né? A Petrobras está com uma política muito peculiar de diminuir o seu refino da gasolina e exportar o petróleo bruto e importar, né, esses itens refinados, né? Isso tem feito com que o preço esteja influenciado pelo preço internacional. Então, assim, se há uma desvalorização do real em frente ao dólar, a Petrobras ela vai parear o preço e, portanto, a gente vai comprar gasolina a preços equivalentes aos preços internacionais, levado em conta a taxa, né, de câmbio, né? E aí é normal a gente, infelizmente, chegar num posto com gasolina 7 às vezes, né? 6 e alguma coisa, enfim. Eu acho que esses seriam os principais determinantes da inflação agora. Sim, professor, o senhor deu alguns ótimos exemplos que ilustram como a renda do brasileiro ela está estrangulada em alguma medida, para talvez a maioria das famílias, né? O senhor citou o IGPM, que afeta diretamente a questão dos aluguéis, que foi um ponto crítico. Mas na sua avaliação, tem algum desses segmentos que está sendo mais afetado? Ou seja,
Como esse aumento de preços tem afetado a vida do brasileiro? O fato é que se a gente faz uma comparativa entre indicadores de preço, entre os vários índices, né, a gente tende a ver que houve aumento maior entre aqueles que são mais sensíveis à população mais pobre, né, tipo o NPC, né? Então, a inflação, ela nunca é a mesma para todos os segmentos, né? Então, assim, como a questão da alimentação, ela aumentou de valor, logo ela vai afetar mais os consumidores, né, os trabalhadores que gastam a maior parte da sua renda com alimento. E aí nós estamos falando, né, das camadas mais baixas da sociedade, né, no extrato mais baixo da nossa pirâmide social. Então isso é algo assim, eu acho que muito preocupante, porque você adiciona essa questão da inflação com a natureza dessa inflação. Quer dizer o seguinte, olha, normalmente, o que seria uma inflação? Muitas vezes isso se dá pelo aquecimento da economia, tipo assim, a economia está bombando, taxa de desemprego lá, né, tipo padrão pleno emprego mesmo. Numa situação dessas, é comum ter o encarecimento de custos, né? Porque já vai faltando matéria-prima, os empresários ficam disputando a tapas, os trabalhadores, né? E aí você tem aumentos salariais. Então, e aí você tem a questão da inflação, do aumento generalizado de preços nessa situação. O fato é que, como eu falei dessas causas, não é uma inflação de demanda, é uma inflação de oferta, de custos de fatores, né? Até porque o que a gente observa é que a economia está muito desaquecida. Então nós temos uma taxa de desemprego que é o dobro do que era há 7, 8 anos atrás, né? Tá perto de 12%, né? Numa situação dessa, em que há uma grande taxa de desemprego e com inflação, você junta os dois mundos mais terríveis para o trabalhador, né? Porque com taxa de desemprego alta, ele está com baixo poder de barganha na questão de propor um salário, propor um reajuste, né? E a inflação alta, fica difícil negociar um reajuste de salários, né? Uma manutenção de salários que faça frente às perdas inflacionárias. Porque uma coisa é você reajustar os salários quando teve uma inflação de 2%, 3%. Outra coisa é você pleitear um aumento de 10%. Quer dizer, é justo, mas num cenário de desaquecimento, ele fica muito vulnerabilizado, né? Então, assim, tem um indicador que o Diese ele solta periodicamente, que são, eles acompanham algumas categorias, né, de trabalhadores e qual que é o reajuste que eles estão tendo. O que a gente observa é que, contrariamente ao que foi, né, 7, 8 anos atrás, a grande maioria, mais ou menos entre 45% e 50%, dependendo do mês, tem reajustes abaixo da inflação. Então, assim, tudo bem, entre aspas, se está tendo um processo inflacionário, mas os salários estão sendo mantidos. Isso quer dizer, o poder aquisitivo está sendo mantido. O que a gente está observando é que não está, né? Então, assim, o IBGE mesmo soltou o rendimento do trabalho, não pega só os assalariados, pega também rendas de empresários, né, de conta própria. O que a gente observou? Que em 2019, né, a renda média estava em 2.620, no auge da pandemia ainda assim estava sendo relativamente mantido, 2.639, e agora, eu acho que o último dado de outubro de 21, estava 2.385, então caiu, descontado a inflação. Então, essa questão da dificuldade
de várias categorias de manter o reajuste está impactando já nas estatísticas de rendimento geral dos trabalhadores. O que coloca o país, né, numa situação muito complicada pensando para frente, né, porque se está tendo queda dos rendimentos do trabalho, e isso é o que compõe a grande parte do mercado consumidor, como que a gente, qual que seria a força motriz, né, o motor que vai propulsionar a nossa economia? Que a gente tem mais ou menos dois motores, né, bimotor na nossa economia, né, que é tipo assim, mercado de commodities, né, exportação e o mercado consumidor interno. Né? O bom é quando os dois estão operando, e aí você tem índices razoáveis de crescimento. O que a gente está observando é que a massa salarial, né, a massa de rendimentos, o dinheiro que está no bolso do trabalhador tem diminuído. Né? Não é à toa que tem um economista, né, o Kuhn, um economista mais antigo, né, ele fez uma estatística curiosa, assim, né, o índice de miséria. O que seria o índice de miséria? É a soma da taxa de desemprego com a taxa de inflação anualizada. E nas nossas estimativas a gente chegou num pico assim, de muitos anos. Né? Então é um fator muito preocupante. Né? Inflação e desemprego, eles atuam no sentido de diminuir, né, a parte do bolo de riqueza apropriada pelos trabalhadores, né? Então, por conta disso, o nome, né, muito sugestivo, índice de miséria, esse índice crescendo. Uhum. E, professor, no meio desse cenário todo, a gente tem alguns indicadores que mostram que entre os mais ricos, o consumo parece que não foi tão afetado assim, né? A gente viu alguns levantamentos recentes que mostram fila para compra de helicópteros, de carros de luxo. Então, a inflação ela não afeta da mesma forma as pessoas mais ricas e as mais vulneráveis, né? Pois é, de forma alguma, né? Pois foi divulgado recentemente, né, que os 10 mais ricos do mundo dobraram a sua riqueza durante a pandemia, né? Então, realmente, a conjuntura econômica, de uma forma geral, atuou no sentido de beneficiar os estratos mais ricos da sociedade em detrimento dos menos beneficiados, né? Eu fiz um cálculo recente pela PNAD, né, do IBGE, e o que se observou é que entre os 25% mais ricos da nossa sociedade, do Brasil, a taxa de desemprego manteve-se próxima de 2%. 2% é pleno emprego. Né? Então, assim, esse crescimento todo da taxa de desemprego que a gente teve nos anos mais recentes foi nas camadas mais baixas, entre os 25% mais pobres, principalmente. Né? Então, assim, houve uma evolução em K, né, que falaram muito, né, quando se falava assim, nosso V está chegando, né, vai ser uma trajetória. E outros, né, mais céticos falaram assim, não, a trajetória vai ser em K, alguns vão subir, os outros vão descer. Infelizmente, né. Daí tá, né, por conta das causas da inflação estarem identificadas com setores específicos da economia, o que a gente tem visto é que esse processo inflacionário tem sido uma transferência de renda, né, para os produtores agrícolas, né, o agrobusiness principalmente, para os acionistas da Petrobras, né, porque essa coisa de exportar petróleo cru e importar, né, o refinado, né, os subprodutos, né, não sei qual que é exatamente a lógica econômica que eles têm por trás disso, né, meio complicado, mas tem gerado lucros, sobre lucros, né, dividendos, né, para os acionistas. E agora, por fim, né, vem as medidas de contenção da inflação. Essas são as piores, porque o que acontece? Normalmente, o que se faz quando a taxa de inflação está muito elevada? Ainda mais que o país segue aqui essa política de metas, né, inflacionárias, determina um target e tal. O Banco Central quase que automaticamente eleva a taxa de juros, sabe? Esquecendo-se que a elevação da taxa de juros, ele também vem favorecer certos segmentos da sociedade e não outros, né?
Então, assim, quem que seria beneficiado de cara? Os rentistas. Quem tem dinheiro que pode colocar juros, né? E aí temos esse problema, né? Porque com a elevação da taxa de juros, o que a taxa de juros aumentada faz, né? E eu tenho aqui alguns dados. A taxa Selic, ela subiu, ela estava em 2,75, estava baixo, né? Em 2020, já subiu um pouquinho, quer dizer, foi num crescendo até chegar em dezembro de 21, 9,64%. Então houve um aumento considerável. Só que aí é que está, né? Assim, é uma política muito apropriada naquela inflação de demanda, quando o mercado está superaquecido, porque a elevação dos juros, ela inibe o investimento e inibe consumo. Né? Consumo, assim, tipo assim, você pensa em comprar um automóvel e ver que os juros aumentou, como é que você vai financiar isso? Aí você contém, né? Adia a compra. Numa situação de mercado desaquecido, essa protelação do consumo, essa protelação do investimento, tende a agravar ainda mais a situação, né, de uma situação de desemprego que já está crônico, né? E aí nós temos essa terceira transferência de renda, que é dos segmentos dos trabalhadores para os rentistas. Ou seja, é um cenário de concentração de renda, né? Ainda maior do que já existia, pelo que o senhor está nos explicando. Eu queria que o senhor falasse um pouco, professor, sobre as projeções do impacto disso nos próximos meses ou daqui a um ano, esse momento de inflação alta, com esse cenário de concentração de renda que o senhor está ilustrando. Qual que vai ser o impacto disso, por exemplo, numa sociedade que já era muito desigual como a nossa? A gente vai ficar ainda mais desigual? Eu costumo falar o seguinte: quando acontece, um país opta por ter uma má distribuição, o que acontece é que a elite se apropria de uma parte maior do bolo, porém um bolo menor. Então, há um elemento tacanho nisso, né? Porque distribuindo a renda, a economia ela precisa de gerar muitos produtos, né? Pensando nos itens mais básicos de alimentação, transporte, né? Educação, etc. Então, uma economia que opta por fazer uma política mais distributiva é uma economia mais produtiva, né? Então, assim, na medida que a gente está vendo que por uma série de fatores, às vezes não intencionais, mas está acontecendo a má distribuição de renda, o que a gente pode apostar, né, infelizmente, é que esse bolo vai continuar pequeno e talvez até reduza, né? Uma coisa muito interessante, muito importante, né, é que há alguns indicadores de como o país está meio que abrindo mão de termos um crescimento, né? Então, vamos pensar o Brasil como uma máquina que tem capital, tem recursos naturais, tem trabalhadores, né? E eles se articulando entre si geram uma renda de 7 trilhões e 400 milhões, né? Alguma coisa em torno disso, né? O que a gente tem observado é que ele não está fazendo uso inteligente dessa mão de obra que está se escolarizando, inclusive, está até individualmente aumentando sua produtividade, né? Então, nós temos aqui, como por exemplo, que, olha só, em 2019 eram 94 milhões de trabalhadores, 94 milhões de trabalhadores, isso. Em 2020, com a pandemia, houve uma redução, era de se esperar, 87 milhões. Agora, em 21, né, finalzinho, outubro, apurou-se que são 93 milhões, né? Então, assim, nós estamos abaixo do nível de 2019, né? Uma taxa de desemprego elevadíssima e uma taxa de subutilização de cerca de 30% da mão de obra, né? Então, assim, cada 10 trabalhadores, 3 estão subutilizados. Ou porque tem bico, né, tem um trabalho irregular, né, ou porque já está desalentado, do tipo, né, para além dos desempregados mesmo, né. Então,
é um estranho caminho esse, que você não faz uso dessa força motriz, né? Que além do mais, né? Além desse critério mais otimizante no que diz respeito à economia, também tem uma questão humanitária, né? Porque essas pessoas sem renda, como é que elas consomem, né? E aí essas estatísticas não nos surpreendem, né? Aumento de população de rua, né? Pessoas em situação de desespero, né? Comendo no lixo, uma coisa assim que realmente nos sensibiliza bastante. Uhum. E professor, para a gente encerrar, o senhor falou um pouco sobre as estratégias que estão sendo adotadas para poder tentar conter essa inflação, falou que elas talvez não são as mais adequadas, né, dados os motivos dessa nossa inflação, mas então o que devia estar sendo feito para que as pessoas consigam recuperar esse poder de compra delas e consigam viver com mais dignidade? Muito interessante essa questão. Então, assim, eu diria que, na minha opinião, deveriam ser tomadas medidas que realmente interviessem nos fatores mesmo, incidissem neles, né? Do tipo, o aumento do imposto sobre exportados, né? Principalmente commodities, do tipo sobre a carne, inibiria a exportação da carne e poderia trazer mais alimento para cá, né? Para o Brasil, e aí você reduz esse indicador, né? A volta aos silos, né? A política de comprar, né? Grãos nas safras, né, para vender nas entre-safras, isso também incidiria muito sobre nós, e política industrial. Projeto nacional precisa de política industrial, porque eu falei do caso específico, né, da Petrobras, que curiosamente está abrindo mão dessa estratégia de fazer o refino, etc., que é uma parte importante da indústria, né? Para importar, a gente tem que atuar no sentido contrário, ou seja, trazer as indústrias, né, para reduzir os custos, né? E aí nós teríamos um outro contexto, né? Porque reduzindo os custos, reduz a inflação de custos, né? Nós conversamos com o professor Mário Rodarte, da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Nós agradecemos imensamente a sua presença, professor, para falar desse assunto tão importante e que afeta profundamente a vida de todos nós. Quem ainda tem interesse em saber mais sobre os efeitos desse aumento do custo de vida pode conferir todas as reportagens feitas pela Mais Conteúdo. Estão disponíveis lá no portal O Tempo, o especial O Efeito no Bolso, que inclui vídeos, reportagens, também um podcast. Só consultar lá. O Mais Entrevista volta em breve, com muito mais informação para você. Até lá!